Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O Brasil sediou nesta semana a Cúpula da Amazônia, encerrada na última quarta-feira em Belém, capital do Pará. O evento reuniu presidentes e ministros dos diferentes países compreendidos pela região da floresta, além de países que financiam o Fundo Amazônia, como França e Noruega. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, Silvinei Vasquez, foi preso preventivamente na última quarta-feira no âmbito das investigações sobre supostas interferências no segundo turno das eleições de 2022. As provas obtidas pela PF indicam que o ex-diretor-geral da PRF teria determinado policiamento direcionado no dia do pleito decisivo, conforme revelou mensagens trocadas por seus subordinados. No Revista de hoje, destacamos a prisão de Silvinei e os desdobramentos sobre as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid, seu ex-ajudantes de ordens, tentou vender um Rolex. A peça, em platina e cravejada em diamantes, foi avaliada em R$300 mil. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu a criação de uma frente dos governos do Sul e do Sudeste para ter, entre aspas, protagonismo político diante da atuação dos políticos das demais regiões. Essa questão e a mobilização de movimentos sociais, entidades da sociedade civil, políticos e estudantes contra a lei de regularização de terras aprovadas no estado de São Paulo em 2022 também serão analisadas no Revista. De acordo com os movimentos, a lei é inconstitucional e uma clara violação ao uso social da terra. A ex-presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva, assumiu a presidência do Instituto Lula. A dirigente foi eleita para substituir Márcio Postman, economista, que deixa a entidade para assumir o comando do IBGE. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. A Cúpula da Amazônia, realizada em Belém, capital do Pará, foi encerrada na última quarta-feira. O evento reuniu presidentes e ministros dos diferentes países compreendidos pela região da floresta, além de países que financiam o Fundo Amazônia, como França e Noruega. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Raimunda Monteiro, ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e secretária adjunta do Conselhão. Professora Raimunda Monteiro, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Olá, Cosmo, olá, Ana Rosa. É um prazer também nós podermos conversar um pouco, né, sobre esses acontecimentos, né, de Belém, de Santarém, visita do presidente Lula a Santarém, né, e podermos trazer um pouco, né, uma avaliação a partir de lá, né, a partir de um ativismo amazônico, né, que a gente vem aí desenvolvendo há alguns anos. Pois bem, a Cúpula da Amazônia foi encerrada com várias iniciativas e desdobramentos muito importantes, porque ela reuniu presidentes aí países cobertos pela nossa Amazônia, mas também trouxe representantes de fora também da ONU, de países com florestas tropicais. Queria ouvir a senhora desse momento tão importante da realização desta cúpula, porque ela traz novos horizontes à COP, que será realizada no Brasil em 2025. Queria lhe ouvir. Olha, Cosmo, a cúpula foi, digamos assim, uma primeira síntese de uma mobilização, né, tanto social como dos acadêmicos, de gestores comprometidos e envolvidos no tema da sustentabilidade, que vinha acontecendo no Brasil desde a campanha presidencial de 2002, né? Uma mobilização intensa e da parte brasileira, né? E com a realização da cúpula presidencial, já nos primeiros 6 meses
do governo do presidente Lula, nós tivemos aí um encontro de protagonismos governamentais e de movimentos sociais, e também das agências multilaterais, né, que construiu uma síntese que eu considero assim, que é um marco, assim, olhando uma perspectiva mais dos últimos anos, um marco desde 2009. Né? Temos aí, então, 13 anos que nós não tínhamos uma oportunidade de um encontro de diálogos, né, e de sinalizações, né, de instrumentos de cooperação que vão fazer a diferença nos próximos anos. E, professora, aproveitando que você já trouxe esses lugares de acordos, eu queria trazer uma informação que foi debatida lá na cúpula, que é sobre o entendimento de todos os países onde a Amazônia Legal se encontra, o entendimento de que não é possível, não é permitido por todos esses países que a Amazônia seja desmatada ao ponto de um não retorno, né? Essa fala do não retorno foi destacada pela ministra Marina Silva e eu queria lhe escutar como da região, como que a senhora percebe esse compromisso de todas as nações, desse entendimento de não permitir que a Amazônia chegue ao desmatamento num ponto de não retorno. Olha, Ana Rosa, é muito interessante, embora haja divergências, né, no meio científico sobre o tal ponto de não retorno, né, vários estudos, né, também mostram que a floresta tropical ela tem uma inter-relação muito forte amazônica, muito forte com o aquífero, né, o aquífero alter do chão, que daria uma capacidade de resiliência a essa floresta, digamos assim, maior do que pensamos. Porém, né, é evidente as taxas de desmatamento que nós vimos, né, no início dos anos 2000 e agora, nesse período aí do último governo, né, que elas realmente chegaram a pontos a índices insustentáveis, né, com o avanço do desflorestamento acompanhado da destruição de recursos hídricos superficiais, né, porque o desmatamento, se é para fazenda, se é para a produção de soja, na medida que desmata as matas ciliares dos pequenos rios, dos igarapés, você tem o desaparecimento, né, dessa rede hídrica superficial e um princípio mesmo de desertificação, né, de desertificação. Você tem microclimas na Amazônia, né, em que o regime de chuvas já mudou completamente em 10, 15, 30 anos. Né? Hoje, quando a gente pensa em reflorestar na Amazônia, tem que vir junto à preocupação de como irrigar as plantações. Né? Como irrigar? Você vai, mesmo as roças, as plantações de subsistência, os cultivos agroecológicos, agroflorestais, hoje dependem muito e decisivamente, né, de sistemas de irrigação, porque houve uma mudança substancial nesses microclimas que já são, digamos assim, que já chegaram ao não retorno, né, do ponto de vista de regime de chuvas, né? Então foi muito pertinente essa abordagem para este encontro, né, porque se constituiu uma visão unificada, né, dos 8 países sobre digamos, uma perspectiva sistêmica. Né? A grande bacia amazônica ela é um sistema hidrológico, né, que afeta todos os países da cuenca, né, da bacia. O que acontecer em um rio vai afetar os outros. E assim como as florestas e a biodiversidade, as dinâmicas ecológicas dessa biodiversidade. Né? Muitas espécies da fauna aquática,
né? E muitas espécies da fauna do grande bioma amazônico e os outros biomas que convivem, né? Nós temos cerrado na Amazônia, nós temos cerrado no Amapá, nós temos cerrado no oeste do Pará, né? Nós temos ilhas de outros biomas dentro da Amazônia que convivem ecologicamente. Então, assim, foi muito pertinente e eu listei 8, assim, destaquei 8 ações que foram pactuadas, né, pelos países que eu considero que são muito promissoras nessa ideia de uma gestão, né, do bioma de forma continental, né, e as providências sistêmicas para que o ponto de não retorno não venha a ocorrer. E, professora, para além da cúpula da Amazônia, e uma frase do presidente Lula chamou muita atenção, quando ele vem falar que a floresta é um canteiro a ser cultivado e não desmatado. Mas, para além da cúpula da Amazônia, a presença do presidente Lula, junto com outros chefes de estados, ele também aproveitou e fez algumas visitas no Pará, junto com alguns ministros. Queria lhe ouvir também sobre essa visita em Santarém, teve visita também a Santarém. Queria lhe ouvir como que foi esse trabalho aí tão intenso para além da cúpula da Amazônia no Pará. Ei, Cosmo, eu entro já, mas eu vou destacar ainda assim, algo que tem a ver com as decisões da cúpula, mas que conectam com a visita do presidente Lula a uma universidade interiorizada, né, no coração da Amazônia, que é o encontro do rio Tapajós, né, que é um rio que nasce aqui no Planalto Central, né, e que se encontra com o rio Amazonas, lá em Santarém, onde o presidente Lula foi. Tá? Eu vou pontuar aqui rapidinho 8 pontos, só citando. A cúpula decidiu por políticas integradas, né, continentais, na Amazônia continental, por uma coordenação regional de políticas e do diálogo entre governos e sociedade civil. A cooperação na gestão dos recursos naturais, mas para além das florestas tropicais amazônicas, né, envolvendo o Congo e a Indonésia. Uma política internacional global de florestas tropicais. A necessidade da troca de experiências em todos os níveis, produtivos, tecnológicos, né? Um painel intergovernamental técnico-científico amazônico, agenda estratégica de cooperação amazônica e Sul-Sul, um fórum de cidades amazônicas com foco na eliminação dos plásticos, né? E uma rede de inovação e difusão tecnológica na Amazônia, que é aí que eu gostaria de conectar com a pergunta que você me fez, Cosmo. A Universidade Federal do Oeste do Pará, ela foi criada em 2009 na política de interiorização e expansão do ensino superior no Brasil, né, que criou, agora eu creio que umas 20 universidades, né, interiorizadas, e a UFOPA foi a primeira que o presidente Lula criou lá em 2009. Tá? Essa universidade hoje tem 8.000 estudantes, já formou 7.000 profissionais nas áreas estratégicas para um desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Biodiversidade e florestas, ciência e tecnologia das águas doces, né? A única universidade nova que tem uma especialização na formação de profissionais para o manejo de águas doces, né? Na Amazônia, poucas no Brasil. Ciências da saúde, ciências da sociedade que pensa gestão pública e desenvolvimento regional, por exemplo, para a Amazônia, né? Um instituto de ciências da educação voltado também para especificidades amazônicas, um instituto de engenharia e geociências, né, que também estuda a Amazônia. Isso está lá. E nós podemos nos orgulhar de sermos talvez a universidade mais inclusiva do ponto de vista étnico-racial do Brasil. 10% dos nossos estudantes e das nossas estudantes são indígenas, 5% quilombolas.
ela já nasceu com processos seletivos especiais para esses povos, né? Nós temos indígenas estudando e já se formando em ciências atmosféricas, né? Em geologia, em direito, em engenharia física, né? Além de indígenas que estão já fazendo pós-graduações. Então, assim, é uma universidade que nasce com Reúne, inspirada e voltada e vocacionada já, né, para produzir conhecimento voltado para uma outra rota de desenvolvimento para a região. E ela está lá. Então, assim, foi muito gratificante receber o presidente Lula, que proporcionou isso, né, com uma visão já lá no seu primeiro e segundo governo, de que tinha que investir na produção de conhecimento dentro da Amazônia, né, para que nós pudéssemos criar as bases para um desenvolvimento sustentável lá. Conversamos com a professora Raimunda Monteiro, que é ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará e secretária adjunta do Conselhão. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Foi um prazer escutá-la. Obrigada, Cosmo. Obrigada, Ana Rosa. Tá? Também foi um prazer para nós podermos falar um pouco da cúpula, né, e da visita do presidente Lula à nossa universidade, lá no Tapajós. Abraço. Obrigada. Os escândalos das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do governo saudita ganhou um novo enredo. Mauro Cid, ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro, tentou vender um Rolex em platina cravejado de diamantes e a peça foi avaliada em R$300 mil. Sobre essa questão, que envolve todo esse enredo envolvendo as joias do governo saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nós conversamos agora com o Eduardo Moreira, que semanalmente apresenta aqui o ICL Notícias na internet e aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Nosso colega Eduardo Moreira, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Olá, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e falando sobre um tema que é um tema extremamente desagradável, um tema que nos causa muita indignação, a mim causa ojeriza, mesmo nojo é a palavra que causa, né? Mas a gente tem que falar. A única coisa que a gente não pode fazer é esconder. E a gente tem que fazer isso chegar ao maior número de pessoas para as pessoas entenderem do que se tratou o governo Bolsonaro. A gente está falando não é somente, e é isso também, de um dos governos mais autoritários, mais censores, mais agressivos, mais desumanos de todos os tempos. É também o mais corrupto. E a gente tem que mostrar por que é o mais corrupto. Não é só briga de rua, de um amigo chamando o outro, seu bobo, seu feio, seu chato. Não, quando a gente diz corrupto, tem os números, tem os fatos, tem os eventos da corrupção. Então é um tema que, apesar de ser muito ruim de tratar, porque nos faz muito mal, ele tem que ser tratado. Pois é, Eduardo, e a gente retoma essa questão porque é algo tão assustador do que diz respeito à normalidade entre o pessoal privado, estadista, chefe de Estado, presidente da República, porque a cada semana um novo enredo vem chegando à tona no que diz respeito a essas joias. E agora, mais recente, Mauro Cid tentando a qualquer custo vender um relógio avaliado em R$300 mil, né? E aí a gente já teve aquela questão de colar de diamantes, abotoaduras, enfim, até onde isso vai, Eduardo? Você sabe que eu sou engenheiro, né? O pessoal às vezes fala que eu sou economista, eu sou engenheiro. Em engenharia, né, a gente tem uma coisa, na verdade a gente aprende isso lá atrás em matemática, em física, na escola todo mundo aprende, que é o seguinte: para você traçar uma reta, você precisa de 2 pontos, não é isso? Você não consegue traçar uma reta sem 2 pontos. E quando você quer saber em qual direção uma coisa está andando, você precisa traçar uma reta de um ponto e depois de um outro ponto para saber para qual direção que o negócio está apontando. Quando a gente começou a ouvir os escândalos do Bolsonaro, é como se a gente tivesse um ponto. Ou seja, entraram joias no Brasil numa mochila, escondidas,
né, e que foram dadas de presente pelos Emirados Árabes. Aí tinha lá a história. Temos um ponto aqui. Aí a gente ficava esperando para saber o seguinte: o que será que vai aparecer nos próximos meses? Será que vai aparecer um conjunto de informações e de explicações que vão mostrar para a gente que não, aquilo ali foi um mal-entendido, aquilo ali foi um exagero, aquilo ali tinha um remetente, não sei, e a gente iria apontar para uma direção de que a gente errou ao achar que aquilo era um escândalo? Ou será que o que ia aparecer era algo que apontava cada vez mais para a direção de um escândalo? E eu acho que nem aquele que mais odeia o Bolsonaro no país poderia imaginar que a direção seria tão assim contundente e forte na direção de um escândalo gigantesco, porque não para de aparecer joia, não para de aparecer relógio, não para de aparecer pedra preciosa. Tem notícia agora de que teve um relógio que foi vendido nos Estados Unidos e que teve que ser comprado de volta para poder entregar, já tinha sido vendido, né? E a gente viu essa negociação, e é uma negociação, gente, de $60 mil, R$300 mil, um dos reloginhos só. É muito milhão que a gente está falando, entendeu? Então a direção que a gente tem hoje é muito clara, é na direção que mostra que o envolvimento é muito maior do que a gente achava antes, o tamanho dos desvios é muito maior do que a gente achava antes, e assim e a perversidade do esquema é muito mais assustadora do que a gente poderia achar inicialmente. E, Eduardo, eu queria te escutar agora sobre a postura dos militares diante dessas situações, dessas informações que quanto mais a gente escarafuncha, mais a gente acha informações aí comprometedoras do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, de Mauro Cid. A defesa de Mauro Cid, inclusive, foi trocada há meses atrás pelo Fenelon, que é um advogado aí reconhecido por tratar sempre como delação. Os militares, eles estão tentando se descolar de Bolsonaro nesse momento? Eles estão tentando se blindar dessas possíveis novas informações que podem vir daqui para frente? Qual está sendo a postura, na sua visão, dos militares? Eu acho que se eles estão tentando se descolar, eu não consegui perceber isso ainda, né? Eu acho que eles fizeram uma aposta no começo que esses escândalos todos não viriam, né, à tona com essa força e com tantas evidências. Porque, veja bem, a gente, há 1 ou 2 dias, soube que milhares de e-mails foram apagados, mas esqueceram de tirar da caixa de lixeira, né? Então, o que a gente a gente pode, enfim, suspeitar, depois de ver tudo que está aparecendo, é que existiu uma tentativa de não deixar muitos rastros. Só que essa tentativa foi mal sucedida. Os rastros estão aí. E os fios estão sendo puxados e está aparecendo cada vez mais nome. Hoje, uma operação que está fazendo busca e apreensão na casa do pai do Mauro Cid, que é um general graduado do Exército, e sabe-se lá o que vão encontrar lá. Então veja que o envolvimento das Forças Armadas ele está ficando cada vez maior, seja na CPI do golpe, seja nesse caso das joias do tenente-coronel Mauro Cid. E eu acho que essa tentativa que você falou de se descolar, ela vai acabar acontecendo, porque o negócio vai ficar tão escancarado que eles vão tentar pular fora, até porque as Forças Armadas, goste a gente ou não disso, elas estão entre as instituições que mais gozam de credibilidade da população brasileira. Isso é dado de pesquisa. E se eles perderem isso, eles perderam o maior ativo que eles têm. Que, em outras palavras, é o seguinte: a população achar que militar é honesto. Então, eles têm essa percepção na população. E isso está sendo perdido. Isso está erodindo. A minha percepção é que quando eles tentarem se descolar, com tanta coisa que está aparecendo, talvez seja tarde demais. E, Eduardo, e o que chama a atenção no que diz respeito ao ex-ajudante de ordem Mauro Cid, militar graduado, ligado diretamente às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro, e de como foi se envolvendo nessa questão, né? Porque além das joias,
tem essa questão dos e-mails que você falou, questão de depósito na conta da ex-primeira-dama, ou seja, colocando um militar de alta graduada, que trabalhava com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que vem envolvendo aí o nome do próprio Exército, mas essa perversidade enquanto pessoal, o que é público, o que é privado, e essa mistura que vai entrando numa teia que vai levando exatamente a esse mar de lama de escândalos envolvendo o clã, a família Bolsonaro e o seu ex-ajudante Mauro Cid. Eduardo. E sabe-se lá, será que não vai aparecer coisa aí do Braga Neto? Será que não vai aparecer coisa do General Heleno? Será que não vai aparecer mais coisa do Pazuello, da época da Covid? Né? Provavelmente vai, né? E por que eu estou falando provavelmente vai? Porque eu sei de alguma informação dos bastidores? Não, porque eu só estou vendo o que está acontecendo todo dia. Todo dia a gente está cada vez vendo um envolvimento maior e inesperado. Inesperado não, porque eu sabia que eles iam estar muito envolvidos. Eu digo inesperado na velocidade e na dimensão. Porque veja, gente, essa turma teve tempo para tentar apagar tudo. E deve ter apagado muita coisa. Tanto que tentou apagar os e-mails todos. Outra informação boa para a gente trazer aqui, para as pessoas não se esquecerem. O Mauro Cid, depois de ter saído do governo, ele tentou entrar 99 vezes no sistema. Por que será que ele tentou entrar? E ele tentou entrar logo depois do esquema das joias. Será que foi para ver se ele tinha pagado tudo direitinho? Será que foi para ver se ele tinha deixado algum rastro? Por que alguém tenta entrar 99 vezes no sistema que ele não tem mais acesso? Isso é desespero. Não tem outro nome. Isso é desespero. Então, aguardemos com muito estômago, porque vai precisar ter estômago para isso, os próximos capítulos, porque os próximos capítulos vão ser ainda mais fortes em termos de dimensão dessa corrupção, dessa roubalheira, que não tem outro nome. Vamos ficar atentos e atentas a essas novas informações que com certeza virão. Conversamos com o Eduardo Moreira, que semanalmente apresenta o ICL Notícias na internet, aqui na TVT e pela Rádio Brasil Atual, nosso parceiro aí de emissora. Eduardo, muito obrigado por participar conosco aqui do programa hoje. É sempre um prazer escutá-lo. Tá ótimo. Um abraço para todo mundo. Só aproveitar, hoje é dia do estudante, né? Então a gente até fez um negócio super bacana para quem quiser fazer parte dos cursos do ICL. É só entrar icl.com.br, não vou fazer propaganda aqui não, mas só para vocês saberem que a gente hoje honrou o Dia do Estudante, porque num país que tanto tenta destruir a educação, a gente tem que lembrar de Paulo Freire, a gente tem que lembrar da importância de terem estudantes com pensamento crítico, pessoas que, enfim, não estejam ali só imaginando quanto elas vão ganhar de dinheiro na vida, mas o que elas vão contribuir para a gente viver numa sociedade mais fraterna. Perfeito, fica aí a dica. Abraço, Eduardo. Abraço, Eduardo. Valeu, tchau, tchau. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, Silvinei Vasquez, foi preso preventivamente na última quarta-feira no âmbito das investigações sobre supostas interferências no segundo turno das eleições de 2022. As provas obtidas pela Polícia Federal indicam que o ex-diretor-geral da PRF teria determinado policiamento direcionado no dia do pleito decisivo, conforme revelou mensagens trocadas por seus subordinados. Para falar com a gente sobre essa questão e a prisão do Silvinei, nós conversamos agora com Denise Assis, que é jornalista do portal 247. Denise Assis, tudo bem? Prazer te recebê-la aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vinda. Tudo bem. Prazer é meu. Quero cumprimentar a vocês, ao nosso querido público e agradecer o convite e essa oportunidade. Denise, vamos falar então tudo que envolve essa prisão preventiva aí de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que vem desde a eleição envolvido naquele caso daquelas blitz totalmente desproporcionais e principalmente onde o presidente Lula havia ganhado no primeiro turno e teve uma votação expressiva. Queria te ouvir esses desdobramentos aí com a prisão de Silvinei esta semana, Denise. Ótimo. Olha, essa prisão, embora ela tenha sido questionada por alguns juristas, ela é totalmente consequente e legal. Quer dizer, eu não tenho estudos jurídicos para afirmar do ponto de vista legal, mas ela foi tomada
por um ministro do Supremo, né, Tribunal Federal, com todo o respaldo jurídico e principalmente um motivo que tem eco no corpo funcional. Eu conversei com vários funcionários da Polícia Rodoviária Federal que me disseram e garantiram que ele ainda tem uma influência muito grande, né, nas fileiras, porque as fileiras elas não precisaram ser apenas convocadas por ele. Elas já vinham num processo de doutrinação e aparelhamento feito por Vasquez nesses 4 anos de governo do Bolsonaro. Então, assim, essa pessoa, uma das pessoas com as quais eu conversei, me disse que bastava ele fazer assim para que todos fizessem aquela blitz, nem precisava disseminar um ofício, mas mesmo assim ele disse, né, orientações, dizer que era um posicionamento direcionado, ficou evidente para todos que a hora havia chegado. Vamos embora, povo, né? Vamos espremer esses petistas. Então, foi mais ou menos assim. Ele, inclusive, já tinha respondido só para se ter uma noção do perfil dele, ele já tinha respondido por uma agressão a um funcionário de um posto de gasolina, um funcionário privado do posto de gasolina, que tinha se recusado a lavar o carro dele. Então, ele baixou a porrada no pobre do atendente que estava lá trabalhando, recebendo um salário, sabe-se lá de quanto, mas pode-se imaginar que muito pouco, para lavar o carro da Polícia Rodoviária Federal, que tinha dentro o seu diretor-geral. Ele achava que mandava na polícia e mais nos postos de gasolina. O que é isso? Né? Então, assim, é um cara muito prepotente, fascista mesmo, né? E, Denise, com essa prisão, a triangulação Bolsonaro, Anderson Torres, Silvinei Vasquez, nessas ações controversas, ilegais, no período eleitoral de 2022, esse cerco está se fechando nessa triangulação dos três, a relação de Bolsonaro literalmente nessas ações ilegais, esse fecho está se cercando sobre Bolsonaro? Queria escutá-la. Totalmente, ele está sendo estrangulado, ele já está com a mão na maçaneta, né? Eu escrevi um artigo no 247 chamado Tá na Hora do Jair, exatamente demonstrando isso, que a ordem vinha do Bolsonaro para o Torres, do Torres para o Vasquez, né? E havia ali todo um conluio, tanto é assim que naquela reunião do dia 26 de outubro, lá na sede do Ministério, foram 47 funcionários convocados, da maior importância todos, né? Superintendentes e coordenadores, proibidos de entrar com celular, mas todos tiveram que assinar um ciente do tal do policiamento direcionado. E ali as ordens emanaram do Torres, do Anderson Torres. Ele coordenou a reunião, apresentando inclusive a planilha elaborada pela Marília Alencar, que era a subsecretária de inteligência do Ministério da Justiça e que reuniu dados de todos os municípios de onde Lula havia obtido no primeiro turno mais de 75% de votos. Inclusive, assim, fizeram um mapa que aparecia lá o Crato, no Ceará, com 81% de votos para o Lula, e disse que esse dado exasperou o Torres, né? Ele falou como que 24% para Bolsonaro na Bahia e 69% para Lula estão comprando votos, disse que esbravejava nesse sentido. Quem esteve na reunião, embora não pudesse filmar ou registrar, mas contou detalhes nesse sentido, de que houve todo um direcionamento, um posicionamento, né? E, posterior à eleição, eu mandei ainda há pouco para o Isaac, não sei se nós vamos tecnicamente conseguir exibir,
mas é um documento oficial da Polícia Federal, aliás, 2. Quando houve a derrota, isso é da maior importância, e as pessoas estão falando muito pouco disso. Eu estava fora do Rio e fui votar no Rio e tinha que retornar, né? E no dia seguinte, no dia 31, eu não conseguia condução. A rodoviária tinha todos os ônibus cancelados, todas as saídas de ônibus canceladas, porque havia bloqueio em todas as rodovias. E esse bloqueio, esse documento que eu enviei para vocês, comprova isso, ele já estava sendo planejado. O Raul Seu, aliás, o Seu, que era um dos superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, desculpa, não guardei o sobrenome dele, mas é o Seu, que era o superintendente em Santa Catarina, e era o homem do Vasques na coordenação dos superintendentes e na inteligência direta, com contato direto com a inteligência. Ele emitiu um ofício no dia 26, portanto, 6 dias antes do pleito, que já sabia que havia plano dos caminhoneiros e de alguns oficiais da reserva, enfim, aquele povo do verde e amarelo, se organizando para fechar as rodovias. Então, eles, temendo muita repercussão, muito barulho e tal, que era, na verdade, o plano, e temendo serem vistoriados, posto que haveria já passado o pleito, eles fizeram um ofício botando toda a Polícia Rodoviária de plantão, de prontidão, na verdade, né? Cancelando, inclusive, atestados médicos, todos teriam que estar atentos para um chamado de emergência, porque haveria obstrução nas rodovias. Mas, ao que parece, eles receberam uma ordem de cima, porque horas depois eles emitem um ofício cancelando o estado de prontidão. Então, fica muito evidente que havia uma força além do Vasques emitindo esses comunicados e orquestrando essa operação. Isso, para mim, fica muito claro, não sei se para vocês também, mas fica muito evidente que houve aí um recuo no sentido de deixa pegar fogo, né? A ordem, só faltaram escrever isso no ofício, né? Mas era mais ou menos o que fica explícito aí. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque o que fica evidente tentaram prejudicar o pleito e depois do pleito não se conformaram com o resultado das urnas, tentaram ainda prorrogar os bloqueios nas rodovias. Para além disso, Denise, no que a Ana Rosa acabou de falar sobre triangulação envolvendo Bolsonaro, Torres e Silvinei, na tua opinião, é possível que nos próximos dias ou semanas possa vir aí delações premiadas envolvendo ou Torres ou Silvinei Vasquez? Sim, talvez nem vá precisar de tanto, porque eu estava assistindo agora naquele canal aberto e poderoso, que estão vindo a público documentos do próprio celular do Mauro Cid, em que toda a transação das joias milionárias estão sendo explicitadas ali, no sentido de evadi-las para Miami e vender, né, num mercado paralelo e para além de todos os canais oficiais. E também esses funcionários que estão depondo na Polícia Federal, os 47, dentre eles, eu não imagino que vá haver uma unanimidade de proteção ao senhor Vasques. Vai chegar um momento que, tal como o Adiel Alcântara, que já falou, né, que já confirmou que houve a reunião nesse tom, outros também falarão, eu acredito. Então, eu acho que não só o cerco, a união entre Torres e Vasques está bastante evidente, como agora nós teremos o elo perdido lá, linkando ao Bolsonaro. Acho que, se por um lado ele não escapa da operação que tentou
não só paralisar o pleito, os eleitores, a chegada dos eleitores ao pleito, como depois obstruir as estradas numa rebelião terrorista. Agora nós teremos muito evidente também a ligação dele com o Mauro Cid Joias e todo uma, digamos assim, uma operação ilegal de enriquecimento ilícito, né? Ilegal e ilícito é redundante. Mas, de toda forma, ficou entendida a intenção. E a gente fica atento a essas novas informações, como a gente sempre coloca aqui, quanto mais a gente cava esse buraco, mais informação a gente tem consegue. alçapão. Né? Exatamente. Não tem fundo. E que bom que a gente caminhe para demonstrar que nós estávamos o tempo todo alertas, cientes e certos, né? Porque não é uma perseguição pura e simples como fizeram com o presidente Lula. É a apuração e crimes evidenciados que a gente está punindo, se Deus quiser, sem anistia. Com certeza. Conversamos com Denise Assis, que é jornalista do portal 247. Denise, muitíssimo obrigada por estar conosco no programa de hoje. Muito obrigada. Tchau a todos. Abraço. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A ex-presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva, assumiu a presidência do Instituto Lula. A dirigente foi eleita para substituir o economista Márcio Postman, que deixa a entidade para assumir o comando do IBGE. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com a própria Ivone Silva, presidenta do Instituto Lula. Ivone, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda e parabéns pela sua eleição aí à frente da presidência do Instituto Lula. Muito obrigada. Obrigada aí pelo convite, né? Sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Um programa maravilhoso, né? Que nós temos aqui toda semana na TVT. E a TVT é minha casa, né? Adoro a TVT. Ivone, vamos falar então. Você estava à frente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, o sindicato teve uma eleição, elegeu a Neiva, a nova presidenta, mulher, aliás, a terceira mulher a suceder uma entidade tão importante como os bancários, e você agora assume também a presidência do Instituto Lula. Detalhe, você é a primeira mulher a assumir a presidência do Instituto Lula. Queria te ouvir desses desafios aí à frente do Instituto tão importante que pensa na projeção de criar e sugerir políticas públicas, não só em níveis governamentais, mas também parcerias. Queria te ouvir desses desafios à frente aí do Instituto Lula, Ivone. Bom, primeiro você falou uma coisa muito importante, né? Tá a Neiva aí, a terceira mulher a assumir o Sindicato dos Bancários de São Paulo, né? E aí o que a gente sempre diz, quando você dá condições para as mulheres, né, elas ocupam sim os cargos, né? Normalmente a gente escuta, por que não coloca a mulher em tal cargo? Porque não tem mulher para aceitar os desafios. Lógico, né? Porque você também tem que dar as condições para ela estar nesse desafio nos cargos de poder, né? Então, nos congressos, nos encontros, você tem que ter creche, né? Vai para algum lugar, se tem filho, tem que levar os filhos, ou seja, você tem que adaptar aí, né, essas questões do poder à questão da mulher também, né? Então, isso também é muito importante. E esse novo desafio, eu fiquei muito feliz, né, muito honrada de ser a presidenta aí do Instituto Lula. E esse ano, né, para nós é diferente, né, porque o Instituto Lula ele foi criado para a memória do Lula, né, do governo Lula. E, de repente, nós temos o ex, que é o atual, né? Então, o Instituto Lula ele tem repensado aí as suas formulações, né, de como que ele vai ser. Então, a nova diretoria é composta aí por mim, pelo Camoto, pelo Tarcísio, né, e também pelo Wellington e pela Ana Flávia. Então, essa diretoria vai se reunir para repensar nos próximos anos o que o Instituto vai fazer, né? Em que ele vai trabalhar exatamente, né? Porque vamos lembrar, o Instituto antes chamava Instituto Cidadania, antes desse Instituto Lula,
e ele cumpriu o papel aí antes do governo do presidente, né, Lula virar presidente, de um governo paralelo que pensava muito no país, né? Então as caravanas, pensava quais são as políticas públicas quando o Lula assumir e deu certo. E depois ele virou aí o Instituto Lula e agora é o Lula, né, atual presidente. Então o Instituto tem que pensar exatamente seu papel, né? Então, no primeiro momento, nós estamos terminando aí as atividades que já estavam em andamento, e que o Márcio Postman, à frente do Instituto, fez muita coisa, né? Então, nós estamos terminando aí os relatórios, as atividades, e aí a diretoria vai repensar o seguinte: o que nós vamos ser, né? Como é que o Instituto vai se comportar nesse tempo, né? Nesse período, que também o Postman pegou um período pesado aí, né? Que era de pandemia, né? Então, teve que se adaptar ao Instituto com muitas atividades online, como todo mundo, né? E agora nós vamos pensar qual é o futuro aí que nós queremos para o Instituto Lula. Ivone, vou aproveitar que você é aqui de São Paulo e que você já falou um pouco de governo federal. A disputa da prefeitura aqui de São Paulo para a próxima eleição de prefeituras está praticamente se nacionalizando, né? A gente tem entendido aí, vários cientistas políticos estão fazendo essa análise, porque a gente tem agora já uma indicação de que provavelmente Ricardo Nunes se tente uma reeleição. Aliás, era vice, vai tentar a sua eleição, né? Vai se candidatar. E teria aí já a indicação do apoio de Bolsonaro, ao mesmo tempo que a candidatura de Boulos foi oficializada e que nós sabemos até agora que tem o apoio aí do presidente Lula. Então, queria te ouvir sobre essa condição, sobre essa disputa e como entender essa disputa da Prefeitura de São Paulo também a nível nacional, uma cidade tão importante, né? Olha, como você disse, é uma eleição importantíssima, né? Nós estamos na capital, né, a maior do país, né, em que, infelizmente, é uma capital que está abandonada, né? É só andar ao centro, né? Quem anda no centro de São Paulo é um horror, e isso também já avançou para vários bairros de São Paulo, né? E agora, infelizmente, nós temos um prefeito que a política dele tem sido uma política higienista. Então, eu trabalho ali no centro, eu vejo o que eles fazem. Jogam a água na calçada para as pessoas não dormirem ali próximo, por exemplo, ao Martinelli, que agora foi dado para uma parte, lá o Rutoff, para uma iniciativa privada, e que você vai jogando essas pessoas para longe ali da cidade do centro. Ou seja, não resolveu o problema, fica jogando, tirando eles dali, né? Cercou todas as praças. Gente, eu frequento o centro desde os meus 15 anos, né? Eu nunca tinha visto a Praça da Sé cercada, né? Porque isso vai contrário a toda a política que você imagina para uma cidade. Uma praça é para todo mundo, é um espaço público para você, né? Então, se tem o problema aí dos moradores de rua, não é assim que vai resolver. Você joga eles para onde, né? E vai jogando, e aí também tem o problema da Cracolândia. Ou seja, a gente já viu que o prefeito que está aí não sabe resolver os problemas. E pior, né? Ter dinheiro em caixa, ganhar com o sistema financeiro, né, que é isso que ele está fazendo, deixando o dinheiro aplicado, e você não vê realmente aplicando em políticas que deveriam ser feitas na cidade, como habitação e outros. Então, infelizmente, hoje eu vivo numa cidade, nós vivemos numa cidade, que são milhares de habitantes aqui, em que ela está abandonada, e a periferia, então, nem se fala. Então, em relação a isso, nós vemos que realmente a cidade de São Paulo, com o atual prefeito, ele tem ido no contrário do Brasil, né, que é o governo federal, que tem procurado políticas públicas para resolver todos os problemas, né? Então, a questão da inclusão, né? Então, você vê lá vários debates, não só nos ministérios, como no Conselhão, como é que você diminui a pobreza, né? Então, a cidade de São Paulo poderia muito bem colaborar com isso, né? De como que você vai diminuindo essa pobreza. E tem várias políticas públicas que você pode fazer. Então, quando o Lula apoia o Boulos, e deixar bem claro que agora é o PT que apoia, porque já teve um encontro municipal sábado passado, né? E nesse encontro foi tirado aí o apoio ao Boulos. Então, o Boulos é o candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Nós já definimos aí, o Partido dos Trabalhadores já definiu qual é o seu nome, né, para disputar. E essa disputa, mais do que quem apoia quem, é realmente uma disputa de
ideologia e qual é a cidade que nós queremos ver nos próximos anos, né? Porque não é essa cidade que eu quero ver, né? Então, a cidade em que você vê o prefeito gastando dinheiro só para asfaltar as principais avenidas, porque nem são todas, viu? Você vai mais longe, assim, na periferia, tá? A operação continua mesmo, que é tapa-buraco, né? Então, tá fazendo aí, as principais avenidas tá refazendo, e na periferia vai lá e tampa o buraco e vamos que vamos, né? Então, a gente percebe aí, andando pela periferia, que ainda temos muitos problemas. Então, ter um candidato que se alinhe, né, com políticas do governo federal, que é realmente de inclusão da população, é importantíssimo, né? Então, realmente, o cenário já foi dado, né, de qual que é essa disputa que nós estamos fazendo aqui, né? Ivone, e quando você traz essa questão de disputa de projetos, e quando você traz esse teu relato de experiência por trabalhar no centro, conviver tudo isso, como está faltando humanidade nesta cidade, né, Ivone? E quando você traz esse relato da Praça da Sé cercada, o pátio do colégio, que é um ponto turístico da cidade de São Paulo, cercado, né? Aí você anda em outros pontos e o descuido é muito grande. Então, quando você fala dessa questão que está dado o nome do Boulos, é porque é um projeto que a gente entende por humanidade, é um projeto que se entende por dignidade da pessoa humana e, sobretudo, aquelas pessoas que mais precisam. Aí você traz esse relato do centro, mas a gente vai para a periferia e é a mesma coisa. Como a cidade vem sendo descuidada ao longo dos anos, né, Ivone? Sim, ela está terrível e pior, né? Transporte público, né? Nós avançamos muito aí nas administrações do Partido dos Trabalhadores, quando assumiu aqui, com a Erundina, com a Marta, com o Haddad, nessa questão do transporte público, na mobilidade pública, né? E hoje você vê, né, o Nunes muito alinhado aí, né? O prefeito muito alinhado com o governador, que é privatizar tudo. E quando você privatizou aí as linhas, principalmente de trem, né? Aquela linha que vai para a Zona Sul, gente, aquilo é um horror, né? O pessoal chama a linha de imobilidade. É verdade que não é mobilidade aquela linha, né? É uma imobilidade mesmo, porque é inviável, né? Você andar naquele trem, naquele metrô, naquela linha, né? Ela tem muitos atrasos, né? É um horror para a cidade e você não vê, assim, mudanças de como o Boulos tem discutido bastante isso. Como é que você gera emprego no Rio? O PT sempre discutiu, né? Nos próprios bairros, né? Como é que você gera isso para as pessoas não ficarem tão... Você está na Zona Leste, você vai trabalhar na Zona Sul. Você mora na Zona Norte, você vai lá para o extremo da Zona Sul para trabalhar. Ou seja, como é que você gera emprego nos próprios bairros, né? Como é que isso também ajuda na mobilidade das pessoas, né? Então, é um assunto importantíssimo. E mais do que isso, né? Como é que você cria moradias, né? Porque o que nós vimos agora foi que a Prefeitura de São Paulo, ela criou aí moradias temporárias, né, em containers, né, só que isso é temporário, o próprio nome diz, como é que você realmente aloca todas essas pessoas, né, e temos aí muitas, a cidade mais rica do país, né, ainda tem muitos lugares que são insalubres de morar, né, então quando você vai andando tem várias ocupações, porque as pessoas ocuparam porque não tem onde morar ou não conseguem pagar aluguel. E estou dizendo o seguinte, alguns lugares da cidade, mesmo sendo lugares insalubres para morar, o aluguel às vezes é R$ 700 e você ainda tem a prefeitura dando 400 e pouco para você morar, né? Então, assim, um valor bem abaixo, né? Eles iam reajustar, não sei nem se reajustaram agora. Mas, assim, é incompatível as políticas que são feitas, né? Então, você não vê a cidade realmente sendo feita para os habitantes, né? Você vê a cidade feita para um grupo de pessoas, e não é isso que nós queremos. Então, o Boulos, ele representa todo esse nosso projeto de uma cidade muito melhor para todos os habitantes. E a gente que vive desse dia a dia aqui nessa cidade tão gigantesca, né, Ivone? A gente percebe exatamente isso que você está colocando, essa contramão em relação ao que o governo federal vem propondo de desenvolvimento social, de combate à desigualdade, de humanização das relações. Esse todo vai tornando a cidade insustentável para todo mundo que vive nela, né? Uhum. Porque assim, vira um caos. Você, tudo bem, eu tenho um carro, mas não anda, né? Porque a cidade está o caos mesmo, né? Você não consegue andar, né, em São Paulo. Aí você vai, tudo bem, então eu desisto, coloco, que eu seria o correto, deixo meu carro nos bolsões de metrô, vou andar de metrô. Aí você pega uma linha que não anda,
né? Se você, por exemplo, porque nós também poderíamos ter avançado muito mais na questão dos transportes, né, da linha de metrô, que é a responsabilidade do Estado, mas a prefeitura também poderia agilizar isso. Você não vê isso avançando aqui. E a questão de geração de empregos também, né? A prefeitura ela tem essa obrigação de pensar em projetos em que você gere empregos na cidade, né? Então não é só confiar que todo mundo vem para cá. E também discutir qual é o papel dessa cidade, né? Essa cidade, qual é a vocação dela? Que todo mundo, todas as principais capitais têm discutido isso, né? Porque tem uma mudança, né, no mundo do trabalho e tudo mais, então você tem que fazer essa discussão. E o Boulos, ele é uma pessoa extremamente preparada para isso, né? E também, lembrando, não adianta só eleger o prefeito, né? Tem que eleger uma boa Câmara de vereadores e vereadoras, né, principalmente, que saibam fazer esse trabalho, né, e ajudem o prefeito em projetos de leis que realmente estejam alinhados com isso, né? Porque hoje a gente vê o que acontece no governo federal. Então, o governo federal, o ministro, o presidente tem várias propostas, só que chega lá no Congresso, não é alinhado com as propostas das pessoas que foram eleitas, né? Principalmente do agronegócio, né? Então, hoje, nós somos refém ali de várias pessoas que foram eleitas pelo agro, né? Então, só pensam neles, não pensam na população como um todo. Então, cidadãos de São Paulo, né, tem que pensar muito bem como é que vai ser o seu voto o ano que vem, em 2024. Tá certo, exatamente isso. Pensar no executivo, mas também a área legislativa é sempre muito importante para que exista governabilidade, como a gente costuma falar, né? Falamos com Ivone Silva, que recém foi empossada presidenta do Instituto Lula. Mais uma vez, parabéns por assumir essa presidência, primeira mulher nesse posto de presidenta do Instituto Lula. E a gente agradece muito a sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço aqui a participação, muito obrigada aí pelo convite. Abraço, Ivone. Abraço. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu a criação de uma frente dos governos do Sul e Sudeste para ter, abre aspas, protagonismo político diante da ação dos políticos das demais regiões. A fala do governador, considerada por muitos como preconceituosa e até mesmo xenófoba, gerou uma onda de críticas. E sobre essa questão nós conversamos agora com a Dandara Tunatzin, que é mestra em educação, deputada federal pelo PT de Minas Gerais e relatora da lei de cotas. Deputada Dandara, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o espaço e feliz em poder contribuir com um debate tão importante como esse. Pois é, deputada, esta fala aí do governador Romeu Zema, ela chegou como um turbilhão, porque se ele queria passar despercebido, muito pelo contrário, porque o turbilhão veio da mesma proporção das falas preconceituosas e xenófobas, porque a reação foi de imediato. Queria lhe ouvir, a senhora é uma deputada federal por Minas Gerais, um estado muito importante, queria lhe ouvir sobre, até porque não foi a primeira vez que o governador Romeu Zema faz algo como isso, né? Exatamente. Minas Gerais é um estado que reúne, segundo antropólogos e pesquisadores, toda a diversidade do povo brasileiro. Você vai na Zona da Mata, tem uma semelhança ali com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo. Você vai no Triângulo Mineiro, tem uma relação direta aqui com o Centro-Oeste. E me parece que o governador de Minas não conhece o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, que é o nosso Nordeste mineiro. Hoje, inclusive, mais de 80 municípios mineiros estão dentro do consórcio da Sudene. São, inclusive, entendidos como pertencentes do ponto de vista econômico, político, social, a essa região do nosso país. Há uma forte identificação dessas regiões com o Nordeste. Então, quando o Zema faz isso, além de ter uma fala xenofóbica com o povo nordestino, ele ainda está com o próprio povo de Minas Gerais. Ele desrespeita e ofende origens de várias regiões do nosso estado, porque é cultural. No Vale do Mucuri tem um carinho enorme, ali por Teófilo Otoni,
comer aquela farinha, manteiga de garrafa, o artesanato do Vale do Jequitinhonha se parece muito com o artesanato do sul da Bahia. As características culturais e políticas do norte de Minas nem se fala. Então, uma fala que diz respeito ao povo brasileiro, o Nordeste e também parte dos mineiros. E, deputada, depois de toda essa repercussão, como o Cosmo bem mencionou, não foi a primeira vez que ele fez declarações deste nível, tentando rebaixar o povo do Norte e Nordeste, mas dessa vez, além da repercussão e de toda a mídia em cima dessa questão que ele fala, que ele é preconceituoso, também a popularidade dele digitalmente, vamos dizer assim, no mundo virtual, baixou bastante. Aí eu queria ouvir a senhora, parlamentar desse estado, como é que a senhora percebe essa relação do povo mineiro. O povo mineiro não aceitou a não desculpa do Zema porque ele se recusou a se desculpar pela fala, né? A tradição política mineira ela é marcada por líderes parlamentares, políticos aptos ao diálogo, que tem uma convicção ali que é a articulação, é a negociação que vai fazer o projeto de desenvolvimento do nosso estado avançar. Então ele fez essa fala achando que ele ganharia mais seguidores, likes na internet, que ele sairia por cima. E o povo mineiro está mostrando que não, que falas preconceituosas, falas discriminatórias não condizem com o pensamento do povo de Minas Gerais. Não vale tudo na corrida presidencial, não vale tudo na disputa política que ele está se dispondo a fazer. É preciso garantir o Estado democrático de direito, é preciso respeitar a diversidade do povo brasileiro. E eu estou muito esperançosa que cada vez mais discursos de ódio como esses não serão legitimados ou naturalizados. É muito bom perceber a tomada de consciência do povo brasileiro que não autoriza mais falas discriminatórias. Até porque vem com uma questão totalmente fora de sentido, num momento tão delicado. Nós saímos de um momento de muita pregação de ódio, de muito discurso de intolerância, de falta de respeito, e vem isso de um governador. Eu estou falando de um dos maiores estados da federação, o estado de Minas, e sua importância, né? Porque representa todo o estado de Minas e com esse discurso de divisionismo não leva a nada. Mas, para além disso, deputada, a senhora é uma parlamentar aí do próprio estado de Minas Gerais, a gente entende que as discussões e possibilidades de acordos em disputas de verbas orçamentárias da União é de todos. Agora, o que não dá para aceitar e tolerar é partir de uma primícia divisionária e preconceituosa, mas faz parte do jogo político você reivindicar orçamento para o seu estado, mas de uma forma correta, civilizada, dentro do que manda a lei, não é, deputada? E sem contar que a disputa por orçamento não precisa ser contra o outro. O Sudeste, o Sul do Brasil, não precisa de ter mais recurso e assim o Norte e o Nordeste ter menos recurso. Pelo contrário, nós temos que trabalhar para ter uma isonomia entre os estados, para que o orçamento atue para combater as desigualdades. Então, obviamente, regiões mais precarizadas, com maiores demandas e necessidades, receberão mais. Isso é da vida, é da necessidade do Estado brasileiro. Agora, o que tem que ser feito é uma articulação para que a gente consiga desenvolver os nossos estados, as nossas regiões, para que todo o país se desenvolva. O Brasil não será um país de primeiro mundo, desenvolvidos, se só o Sul e o Sudeste desenvolver. Todo o país tem que desenvolver, todo o país precisa de orçamento. Então, atuar na política da equidade, que é ler a diferença, não negar a diferença e garantir condições iguais de oportunidades. E, deputada, nesse sentido, o que o governador tentou fazer e não teve apoio nem dos seus próximos, porque governadores do Sul e Sudeste também, alguns se colocaram dizendo, olha, não é bem assim, eu não concordo com o Zema no que ele diz, é essa relação mesmo da competitividade, trazendo à tona de novo aquele sentimento separatista
que a gente viu borbulhar aqui na região sul e sudeste do período das eleições, né? Além de um movimento separatista, também é contrademocrático, né? De defesa de uma política fascista. Então, a senhora vê que o Zema também, nessa intenção nessa colocação dele de permanecer nessa competitividade, ele tem se isolado politicamente? Como que a senhora vê isso? O Zema está isolado. Aqueles governadores que não se pronunciaram contra a fala dele também não vieram na defesa da fala do Zema. Porque são falas descabidas, absurdas, de quem está querendo sair na frente, de quem está querendo aparecer numa corrida eleitoral. Nós não podemos naturalizar isso. E quem fala isso do Nordeste, do Norte do Brasil, me parece que não entende a contribuição do Nordeste, do povo nordestino, para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento político, cultural, econômico, não reconhece a importância da contribuição de grandes líderes brasileiros nordestinos para o desenvolvimento do nosso país. Projetos importantes que nós tivemos vieram de líderes nordestinos, né? Então, ele está isolado e o Zema vai cada vez mais se isolar. Essa política do revanchismo, do separatismo, não vai para frente. Isso, desde que o Brasil existe, tem uma discussão e a cada tempo, cada ano que passa, o povo nordestino, o povo do norte do Brasil, tem mostrado que sem o Brasil ser Brasil, não tem desenvolvimento do Brasil. Aliás, ele poderia ter um pouco de humildade e aprender um pouco mais com o consórcio Nordeste, no sentido de trocar experiência, de como se fortalece, porque na pandemia a gente viu quanto o consórcio Nordeste se empenhou para adquirir vacinas, para recursos para a saúde, mas no sentido de amplo para a população e não de forma divisionista, né, deputada? A própria experiência do Banco do Nordeste, que é muito exitosa e fica aí como exemplo para todas as regiões. Os governadores do Sul e do Sudeste deveriam estar aprendendo realmente com as experiências, com o que deu certo, de consórcio entre os estados, de uma política de financiamento, de disputa do orçamento, de priorização de áreas de desenvolvimento social e econômico, não, ao invés de cair nesse discurso do separatismo. E, deputada, vou aproveitar aqui nossos últimos minutos para trocar um pouco de assunto, mas um assunto também muito importante e relevante. A senhora é a relatora da Lei de Cotas, da renovação da Lei de Cotas, que aí completou seus 10 primeiros anos e agora está numa nova demanda aí no Congresso. Gostaria de escutá-la sobre a importância de ser relatora dessa lei e como que a senhora tem visto os trabalhos. Olha, eu estou muito feliz porque nós conseguimos não só continuar com as cotas, que era um grande debate na sociedade brasileira. Se continua, se não continua, se é o fim das cotas, mas nós também conseguimos aprimorar essa ação afirmativa. Nós conseguimos mostrar que tinham lacunas que precisavam ser resolvidas. E essas lacunas foram construídas com a sociedade civil, com o movimento negro, com o movimento educacional, com o movimento estudantil. A gente colocou agora um ponto na pauta para resolver um grande problema das cotas, que é a permanência. Então, a prioridade dos cotistas serem bolsistas. Nós colocamos que primeiro será a nota, depois a cota, porque a cota não pode ser o teto, não pode ser o máximo de estudantes a entrar. A cota tem que ser o complemento, o plus, o a mais. Nós ampliamos para a pós-graduação, para fazer aquilo, inclusive, que o presidente Lula disse no seu último discurso antes de ir para a prisão. Ter mais doutores, mestres, nascidos na favela de Heliópolis. Nós conseguimos colocar que a vaga que sobrar lá embaixo na subcota, ela volte para outra subcota de baixa renda, de escola pública, para assim efetivar uma ação afirmativa. Então foi de fato uma grande vitória. Maravilha. Conversamos com Dandara Tonantzin, deputada federal pelo PT de Minas Gerais, mestre em educação e, como nós dissemos, relatora da renovação da Lei de Cotas. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, é sempre importante levar informação de qualidade para o nosso povo. Forte abraço. Abraço. Abraço.
E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Movimentos sociais, entidades da sociedade civil e estudantes estão mobilizados contra a lei de regularização de terras aprovadas no estado de São Paulo em 2022. De acordo com os movimentos, a lei, além de inconstitucional, também é uma clara violação ao uso social da terra. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado Teonílio Barba, deputado pelo Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo. Deputado Barba, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cosmo. Obrigado, Ana. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Deputado, esta semana a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no Lago São Francisco, organizou um grande ato com políticos, movimentos sociais, da sociedade civil, no que diz respeito a este projeto do Estado de São Paulo, no que diz respeito às terras. E aí há muito questionamento sobre a entrega dessas terras, regularizando a grilagem de terras no Estado de São Paulo. E mais, também esta lei está sendo contestada no Supremo Tribunal Federal. Queria lhe ouvir sobre o ato que teve de vários movimentos na quarta-feira lá no Lago São Francisco e também da expectativa do julgamento da ADIM no Supremo Tribunal Federal. O Cosmo e Ana, veja bem, essa lei foi aprovada em 2022. Tentaram aprovar ela em 2021, eu era líder da bancada. Nós não permitimos que ela entrasse. Em 2022, uma articulação dos deputados Início Camarinha, Carla Morando, Itamar Borges, vários deputados ligados ao agronegócio, trouxe o projeto 410 e ele foi aprovado. Ele legaliza 1 milhão de hectares de terras que chamam de terras devolutas no Pontal do Paranapanema, que nós chamamos de terras griladas, grilagem de terras, porque estão dizendo que são terras que estão na mão das famílias desde 1850, que agora vai garantir o título de propriedade para a família, que dá tranquilidade para a família. Eu não conheço ninguém da agricultura familiar que tenha terra desde 1850. Se alguém conhecer, por favor, me informe, porque da agricultura familiar não tem. Tem um pessoal do agronegócio, uma parte do agronegócio, que não é sério, que grilhou terra, que expulsou, trabalhadores rurais da terra, pequenos sitiantes, e ficaram com essa terra. E, infelizmente, essa lei foi aprovada. Aí um advogado aqui de São Bernardo entrou com uma ADIM lá no Supremo, e criou-se um barulho importante aqui no estado de São Paulo, e teve esse ato na segunda-feira, um ato que foi bastante importante. Eu não estive presente, mas parte da bancada do PT estava lá presente. Nós estamos nessa luta para ver se a gente derruba essa danada dessa lei, que foi aprovada no governo do João Dória, Rodrigo Garcia, mas que o Tarcísio também quer utilizar dela para continuar fazendo favores aos empresários e aos donos do agronegócio. É incrível como o Tarcísio tem o corpo e a alma do João Dória, o espírito do João Dória. Deputado, vou aproveitar que o senhor falou em favorecimento de empresários, vou trazer aqui uma informação desses últimos dias da semana, de quinta para sexta. O Estado de São Paulo, o jornal, publicou informações de licitações que foram tramitadas e que a empresa Multilaser venceu, que são contratos aí com diversas pastas do governo do Estado de São Paulo. E a Multilaser, a gente bem sabe, é uma empresa que tem aí como sócio o secretário de Educação do Estado de São Paulo, o Feder. Como é que fica essa relação? O secretário é sócio da empresa, a empresa vence licitações de grandes valores em outras pastas, não necessariamente da educação. Está certo isso, deputado? O secretário, para começar, não deveria nem ter assumido a pasta, já que esses contratos são lá de 2022, do governo anterior. E o governador não deveria ter nomeado esse secretário. Correto agora é afastar o secretário até resolver todo o problema. Ele está dizendo que não fará novos contratos, isso não é o suficiente. Como é que quem é responsável por fiscalizar
faz contrato com a sua empresa, onde tem, acho que na casa de 28% da Multilaser. Então, assim, o secretário tem que ser afastado. São 3 contratos, né, que o secretário fez com a sua empresa, com a Secretaria de Educação, onde ele é secretário. Então, a tal da negociata que existe, né? Só pode ser uma negociata. Para mim, só não passa disso, né? Porque o secretário sabia que ele tinha os contratos. Então, devia ter se revoltado. Eu não posso aceitar esse convite, porque eu tenho contratos com o Estado de São Paulo e não é eticamente correto eu estar na Secretaria de Educação para poder tocar a secretaria. Então, nós estamos cobrando que o secretário seja afastado até que se resolva todo o caso e se provar que ele não tem problema nenhum, depois ele pode, o governador, readmitir ele no cargo. Mas no momento correto é ele se afastar até resolver e sanar todo esse problema. Além do que eles estão fazendo, essa disputa ainda ideológica, da onde, né, rejeitaram os livros didáticos aqui para o Estado de São Paulo, os livros didáticos do governo federal, que são livros importantes, né, que ajudam, né, as pessoas a se formarem na área da educação, por conta de disputa ideológica, né? Então, são várias coisas acontecendo, nos causa muita estranheza, né? Como é que o governo do Estado de São Paulo, juntamente com o secretário, rejeita a doação de livros didáticos do governo federal. Então, são várias coisas acontecendo, Ana e Cosmo. Inclusive livros, deputado, do Ministério da Educação, que é para o Brasil inteiro. Então, não é algo específico que ele poderia falar, mas não, é o MEC, é o Ministério da Educação que direciona, e são livros didáticos que circulam no Brasil inteiro. Voltando para a nossa discussão aqui em São Paulo. Vocês terão muitos trabalhos na Alesp, a bancada do Partido dos Trabalhadores e também que acompanhar a federação por conta de tudo isso que vem acontecendo, essas sinalizações aqui do próprio governador Tarcísio de Freitas na questão que diz respeito ao seu secretário de Educação, essa tentativa de privatizar de vez a Sabesp. Mas eu quero trazer uma discussão muito importante nos temas atuais, dias de hoje, que é a luta antirracista. A Alesp aprovou, de sua autoria, um projeto de lei muito importante, que é o Dia Estadual da Consciência Negra. Queria te ouvir sobre a aprovação desse projeto de sua autoria, tão importante nos dias atuais, que vai fortalecer a luta antirracista, deputado. Não, nós apresentamos o projeto porque já existe esse projeto aprovado em 5 estados do Brasil, né? Acre, Alagoas, Amazônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, né? Então, é a lei do Dia da Consciência Negra no Estado de São Paulo, mas também que aprova o feriado no Estado de São Paulo. Para nós é uma luta importante, porque é uma homenagem ao Zumbi, mas também uma homenagem à nossa população afrodescendente, né? Depois de muitos e muitos anos de escravidão, algumas centenas de anos de escravidão que o Brasil viveu. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. E o Estado de São Paulo, dentro do Brasil, foi um dos últimos estados a acabar com a escravidão. Então, como dizia Angela Davis, não basta a gente combater o racismo, nós temos que ser antirracista. Então, é uma dívida que nós temos com o nosso povo negro. E eu sou neto de escravizado, né? Meu avô paterno era escravizado, e sou neto por parte paterna, e por parte de mãe eu sou neto de bugre. Então, na verdade, eu sou um mestiço. Então, o nosso povo tem essa miscigenação, né? Transitada entre negros e índios. E, então, era uma luta nossa do movimento negro, com quem eu tenho uma relação muito intensa, muito próxima. Fazemos várias coisas, vários projetos na área dos companheiros e companheiras que combate o racismo, que luta contra o racismo, luta contra todo tipo de preconceito no Estado de São Paulo. Então, era uma pauta do movimento negro e nós discutimos essa pauta, fizemos um projeto de maneira articulada com eles, né? Esperamos agora que o governador não vete o projeto. O projeto foi aprovado sem nenhuma restrição no Congresso de Comissões, no plenário, foi aprovado por unanimidade. Eu não ligo, inclusive, se ele virar um projeto dos 94 deputados, entendeu?
São várias pessoas pedindo para ser coautor, várias pessoas pedindo para anexar outros projetos, e nós autorizamos, falando que não tem problema nenhum. Então, é uma data da gente comemorar, é um ano da gente comemorar, já que no momento que o preconceito está muito ressaltado no estado de São Paulo e no Brasil, né? Em função das disputas ideológicas que nós temos. Mas, felizmente, todos os deputados, ninguém botou nenhum problema, e espero que o governador Tarcísio acabe aprovando o projeto. Deputado, a gente está terminando aqui nosso tempo, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor também sobre outra questão, que é a questão da moradia, né? O senhor é também uma pessoa aí que está à frente de uma comissão referente ao Minha Casa Minha Vida, e eu queria saber como que está essa relação ali na Alesp sobre as discussões de programas habitacionais aqui no nosso estado de São Paulo, que a gente sabe tem um déficit habitacional muito grande, de uma população empobrecida muito grande. Ana, é uma frente parlamentar em defesa do programa Minha Casa Minha Vida, que eu acho que tem que deixar de ser um programa e virar uma lei nacional, e uma lei que diga o seguinte: enquanto houver um déficit de moradia, uma moradia sequer, essa lei tem que existir. Porque programa de governo, um governo passa o projeto, o programa acaba, então é importante transformar ela numa lei nacional, numa cláusula pétrea. É importante isso. A outra coisa é a tentativa de reativar o CDHU no estado de São Paulo, que também foi extirpado no governo do João Dória e Rodrigo Garcia, né? Amigos do agronegócio, amigos dos empresários. Né? E nós queremos que o CDHU seja reativado para que, juntamente com o governo federal, mais as prefeituras no estado de São Paulo, seja um tripé, né? Governo federal, governo estadual, mais as prefeituras, para poder dar conta de fazer programa Minha Casa Minha Vida. O déficit no estado de São Paulo é muito grande de moradia, então são várias pessoas morando em cortiços, comunidades, favelas, né, em péssimas condições realmente insalubres, periculosa, né, um grau de exposição a doenças muito grande, falta de saneamento básico, falta de tratamento de água, de esgoto, e aí o governo ainda quer privatizar a Sabesp, né, que é uma empresa importante no estado de São Paulo e com uma saúde financeira muito boa. Então, a Sabesp tinha que ser tratada no estado de São Paulo, igual o presidente Lula está tratando a Petrobras, né? A Petrobras é uma empresa eficiente, rentável, né? Rende dividendos para os seus acionistas. A Sabesp é a mesma coisa. A Sabesp, no ano de 2022, faturou mais de 3 bilhões de reais. Então, você precisa somar as coisas e somando as empresas que possam dar conta de fazer políticas públicas no estado de São Paulo e no Brasil. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta, porque é deputado estadual, mas você é morador da cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Você é metalúrgico de origem, trabalhador na Ford, foi dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E a gente sabe que em São Bernardo há uma denúncia aí que o atual prefeito, Orlando Morando, que é do PSDB, vem demolindo casas. Como é que vocês da Frente Parlamentar por Habitação estão vendo essa questão? Há um diálogo com a prefeitura? O que a prefeitura tem falado? Existe essa troca, deputado? Como é que vocês estão vendo isso? A prefeitura de São Bernardo não dialoga sobre moradia, nem com o movimento de moradia, nem com ninguém. O que nós fizemos foi uma denúncia contra o prefeito, junto com o projeto Resistência Meninos de Rua, né, mais um movimento negro, uma denúncia de racismo institucional e estrutural, porque ele acabou com alguns programas aqui na cidade, aula de capoeira, onde havia os templos originários das religiões de matriz africana, ele acabou se comprometendo que derrubaria, faria outros, mas não foi feito. Então ele foi denunciado na ONU, nós provocamos o procurador-geral do Ministério Público, o Sarrubo propôs que ele assinasse a lei, o Ministério Público criou um projeto no estado de São Paulo de cidades antirracistas, que é por adesão, e nós provocamos para que ele assinasse essa lei. Não sei, aí não tenho ainda informação se ele assinou ou não, me parece que assinou,
mas não basta assinar a lei antirracista, né? Tem que ter práticas antirracistas, né? Tem que ter prática de dialogar com a questão da moradia. Nós estamos vivendo um problema agora da Vila da Paz, né? A Vila da Paz é um antigo aterro sanitário lá do Alvarenga, onde tem algo em torno de 5 mil pessoas, aonde eles não cuidaram para que não houvesse ocupação, né? São 5 mil pessoas, e lá me parece que só tem 200 e poucas pessoas cadastradas para entrar no programa. Então tem vários problemas em várias vilas e aqui, ocupações aqui do povo que precisa de moradia. Então é tarefa da prefeitura dialogar com o movimento de moradia, chamar as entidades que cuidam disso, ele como poder público ajudar a cuidar disso. Perfeito. Conversamos com Teonílio Barba, deputado estadual pelo PT em São Paulo. Deputado, obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. E uma boa tarde, um bom trabalho a todos vocês, aos nossos ouvintes e aos nossos acompanhantes aí, os nossos telespectadores. Abraço. Abraço. Ana Rosa, você gosta de paródia? Eu costumo achar bem divertido, Cosmo. Pois bem, a gente vai acompanhar agora uma paródia de uma dupla que é formada pelo Edu Krieger e a Natália Voss sobre uma parlamentar aqui de São Paulo. Vamos acompanhar. Zambelli, zumbi, bizonha, essa vai pro beleléu. Gado tá nervoso, golpe tá on, invadiu o computador. Musa da ilicitude, paga um hacker e acha bom. Conta um lero-lero, já se ferrou, claro que era só caô. Claro que era só caô. Que quadrilha, que amplitude, ela tá assim. Em maus lençóis, lá vem o hacker. Pagamos nós todo esse esquema e propina. Vai. Olha a federal. Olha a federal, olha a federal, tchau, tchau. E com esta bela paródia, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Exatamente, Cosmo. Fica aí a nossa indicação para você conhecer outros trabalhos dessa dupla incrível. Aproveitando para dar aquele recadinho de sempre, quer reassistir uma das entrevistas de hoje ou dos programas anteriores, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. Forte abraço para quem esteve com a gente no programa dessa semana, até semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia mais uma vez. Bom ter vocês aí do outro lado, nos acompanhando aqui na TVT e também vocês que nos ouvem pela Rádio Brasil Atual. Se cuidem todos, a gente se encontra no próximo programa. Tchau!